Boa tarde a todos. Vamos então conversar um bocadinho sobre o filme que acabamos de ver, A Nuvem, da Ana Luísa Guimarães, com ela e com o Manuel Mozes. Eu começava por, antes de fazer perguntas mais concretas sobre a Ana Luísa, falar um bocadinho. Eu acho que para a maior parte das pessoas este filme foi uma descoberta, porque é um filme que desapareceu de certa forma de circulação nestes 25 ou 26 anos ou 27 anos desde a data da estreia. Não lembro exatamente quando é que foi, julgo que foi em 92 que o filme foi. 91. 91 ainda. É um filme que desapareceu um bocadinho e, portanto, pelo que eu percebi, foi uma revelação para a maior parte das pessoas que aqui estão, que o viram pela primeira vez. Mas o filme, isto também... A vida dos filmes às vezes é uma coisa um bocado estranha. O filme, na altura, passou tudo menos despercebido. Foi um filme recebido bastante bem recebido, bastante visto, bastante falado. A própria atriz principal, a Rosa Castanheira, que aqui se estreava, eu lembro na altura de ver capas de revistas com ela e tudo. Portanto, foi alguém que se começou a projetar e depois, enfim, não teve a consequência que se esperava, mas foi, no momento do filme, foi bastante popular, e o filme foi também ele próprio bastante popular. O que também tem a ver com as diferenças do cinema português entre hoje e o que era naquela altura, porque paradoxalmente naquela altura faziam-se muito menos filmes do que se fazem hoje, era muito mais difícil eles serem vistos de uma forma geral. Aliás, muitos não conseguiam ainda nesta altura chegar à distribuição comercial, ficavam nas prateleiras à espera de uma ocasião para serem vistos. Também havia muito menos festivais e muito menos formas de projetar os filmes publicamente e de os levar ao contacto dos espectadores, mas, e isto é que é o paradoxo, aqueles que conseguiam penetrar na distribuição comercial eram sempre pequenos acontecimentos, como eram poucos, eram muito mais expostos do que são hoje. E hoje a gente vê as estreias de filmes portugueses acontecem com alguma regularidade, mas elas passam quase em termos públicos, em termos mediáticos, se assim quiserem, passam com uma indiferença que ainda neste período dos anos 90, princípios dos anos 90, ainda não acontecia. E, portanto, isto é a situação paradoxal do filme, que está hoje é hoje um filme bastante pouco visto, há muito poucas ocasiões de o ver, mas que foi na altura da estreia um filme que passou tudo menos despercebido. Foi mesmo, julgo que não exagero, um filme muito bem recebido, criticamente e em termos de adesão dos espectadores. Falando e preparando já a primeira pergunta à Ana Luísa, a mim parece-me, agora revendo o filme, que já não o vi há alguns anos, parece-me evidente que é um filme que, tendo sido feito no princípio dos anos 90, estreado em 91, vem ainda muito na linha de um cinema português dos anos 80. É uma primeira obra e eu penso que há imensos pontos de contacto, seja genericamente no tipo de olhar, mas também em questões mais concretas, por exemplo, o olhar sobre a juventude, sobre o fim da adolescência, sobre o princípio da idade adulta. É um filme que é muito fácil de aproximar de toda uma série de primeiras obras dos anos 80, os primeiros filmes do Manel, os primeiros filmes do Vítor Gonçalves, do Pedro Costa, do Joaquim Pinto, enfim, entre outros. E eu perguntava, a partir daqui, perguntava à Ana Luísa, em primeiro lugar, se por toda esta conversa geracional é sempre uma conversa cheia de armadilhas. Em primeiro lugar, se ela se reconhece nesse movimento, nessa geração que chegou ao cinema nos anos 80, estes nomes que eu citei e outros. E em segundo lugar, que nos falasse um bocadinho do seu percurso até este filme. Como é que este filme aparece? Eu primeiro comecei a trabalhar em cinema, sobretudo em montagem. Fiz a coisa toda de estagiária, assistente, montadora. Montei vários filmes portugueses, vários do Oliveira. Foi com quem comecei a trabalhar e felizmente fizemos vários filmes em conjunto, mas também de outros realizadores portugueses. Depois às vezes fazia a anotação e a montagem, outras vezes a assistência de realização e a montagem.
E depois é que fui para a escola de cinema porque sentia que me faltava uma base mais consistente e mais teórica. Portanto, fui para a escola, onde tive como professores alguns daqueles que vimos há 2 dias, o Paulo Rocha, o António Reis, o Luís Miguel Sintra só deu um ano sobre atores e felizmente foi o ano em que eu estava na escola. Lembras-te? Tivemos o Luís Miguel, terceiro. porque há uma coisa curiosa, porque eu e o Manel estivemos na mesma turma. Éramos nós, mais o Edgar. E portanto depois fiz a escola e depois, basicamente logo a seguir de sair da escola, formámos uma empresa de produção que se chamava Atrópico Filmes, tinha 5 pessoas. Tinha o Pedro Caldas e o Coelheiro, e depois tinha o Vítor Gonçalves, o Pedro Costa e eu. E a ideia era, nenhum de nós gostava particularmente de produção, mas de alguma maneira o que queríamos era fazer filmes que tivessem mesmo a ver connosco e, portanto, saber gerir os meios de maneira que o dinheiro fosse verdadeiramente para os filmes. E, portanto, começámos pelo filme do Vítor, que era uma curta-metragem que estava parada há muitos anos e que se transformou numa longa, que foi Rapariga no Verão. Depois fizemos O Sangue, do Pedro Costa, e depois A Nuvem. E, portanto, a Trópica era um sítio onde nós, no fundo, trabalhávamos muito uns com os outros, apesar de sermos diferentes e termos características diferentes, havia aquilo que o Luís Miguel falou ontem, um grande amor pelo cinema, e havia alguma proximidade de alguns filmes, da maneira de ver o cinema, embora houvesse obviamente também grandes diferenças entre nós. Mas, portanto, a Trópico funcionou, fez estes 3 filmes, depois ainda chegou a fazer outro filme do Vítor e depois acabamos. Portanto, eu de alguma maneira sinto, obviamente, que tenho um grande carinho e lembro-me desse período que foi muito, muito intenso, porque obviamente fazíamos aquilo que ontem foi falado, não havia, os subsídios eram uma coisa muito limitada, nunca havia dinheiro para os filmes, portanto era uma coisa muito de coletiva e de esforço pessoal e de empenho. E, portanto, eu tenho ótimas recordações disso e acho que os resultados dos filmes acho que falam por si. Eu tenho um profundo orgulho de ter pertencido à Trópico e, obviamente, que apesar das diferenças que há entre todos nós, havia uma coisa muito forte que nos unia e, portanto, revejo-me nisso. Assim como também sinto proximidade, obviamente, e apesar de a gente não se ver durante muitos anos, estivemos muito próximos, fizemos a escola em conjunto, portanto, com o Manel e com outras pessoas. Obviamente que os filmes são diferentes, há perspectivas de ver diferente, há influências mais fortes nos do que nos outros, há um tipo até às vezes de cinema que não é nada o mesmo, mas eu acho que isso do amor pelo cinema, do investimento no cinema, daquilo que nós gostávamos e de tentar fazer uma obra que fosse aquilo que nós acreditávamos e que queríamos dizer, acho que é comum. Acho que Isso parece-me evidente até na maneira como, falando só desses 2 filmes que também foram produzidos pela Trópica, A Rapariga no Verão e o Sangue, para além do olhar sobre essa passagem do fim da infância, o fim da adolescência, o princípio da idade adulta, é uma espécie de, que também está aqui, é uma espécie de, ao mesmo tempo que há uma vontade de viver incrível, um lust for life fortíssimo, há uma espécie de medo também, sempre subjacente. Pois, eu acho que é uma geração também de transição, não é? Eu acho que eu tinha 17 anos no 25 de Abril, ainda vivi o fascismo e a repressão do fascismo. E depois eu ainda acabei por estar presa e tudo, com 15 ou 16 anos. Mas, portanto, eu acho que nós apanhámos isso, a falta de liberdade, e mesmo em relação ao cinema, não se conseguiam ver filmes, não se conseguia, era tudo muito difícil. E apanhámos a enorme felicidade do 25 de Abril com tudo que parecia possível com o 25 de Abril, com todas as esperanças que havia de possível, em relação à sociedade e em relação ao cinema. E depois as coisas começaram a ficar difíceis. Eu acho que a gente tinha as duas coisas, tinha uma enorme esperança em quase
absurda, muito idealista, e ao mesmo tempo depois uma tensão e uma compreensão de que as coisas não estavam a correr bem. E no próprio cinema, obviamente, refletia o que estava a acontecer na sociedade mais geral. Eu lembro de uma coisa que o Pedro Costa disse a propósito do sangue, bastante bonita, que era... Não vou citar como exatamente como ele disse, mas pronto, a ideia era esta, que no sangue o medo que se via naqueles miúdos era, por exemplo, e ele fazia, obviamente a alusão era autobiográfica, era o medo que antes do 25 de Abril um miúdo de 14 ou 15 anos podia sentir em relação à PIDE, por exemplo. A pensar se um bocadinho desse tipo de medo não há também aqui neste filme, até pela presença bastante ambígua da polícia, da própria polícia, não é? Enfim, a ação, nós estamos próximos das personagens dos marginais, e portanto a nossa relação com a presença da polícia é, até por isso, bastante ambígua. A polícia, aqui neste caso, a polícia não é necessariamente uma fonte de segurança, antes pelo contrário, de angústia e de medo, de certa maneira. Exato. Eu acho que o medo é uma das questões do filme, não é? É um medo em relação à polícia, há um medo em relação à relação com a autoridade, e o medo em relação ao amor também, não é? São diferentes facetas desse medo, de quando estás a crescer e há estas forças difíceis com que tens que te relacionar, e isto é um pequeno bando um bocadinho pouco realista, mas um pequeno bando de adolescentes. Aquela história que ele conta na piscina é uma história verdadeira, portanto, que é gente que vem, que não, supostamente não tem meios, não tem muitos meios, teve uma infância difícil, portanto também há articulação com a violência, como é que lidas com a violência. Mas sim, mas eu acho que o medo é uma das coisas que passa ao filme, mas ainda acho que mais do que e há uma relação, como é que há aqui uma questão que é, e por isso eu também acho que escolhi o outro filme a seguir, que é uma questão também da masculinidade e da identidade, quem é que se é, porque ele também, muito do comportamento dele tem a ver com uma ideia de masculinidade, o que é ser homem, como é que é a relação de poder com aquele grupo e com os outros, e para ele isso é difícil, não é? Eu ia falar disso a seguir, eu ia perguntar sobre isso a seguir, porque me parece que em tudo isso que acabaste de dizer, inclusive essa questão da masculinidade e da afirmação enfim, enquanto homem, da personagem do Tomás, parece-me que o grande modelo, com aspas ou sem aspas, para o filme, ou um dos grandes modelos, tem a ver com aquela tradição do cinema americano, dos rebeldes, do Nicholas Ray. Eu estava a ver o filme e ia pensar que o filme podia ter a mesma epígrafe que é o The Live by Night. Este rapaz e esta rapariga não foram propriamente introduzidos ao mundo em que vivemos, e o filme podia ser resumido nessa frase: este rapaz e esta rapariga não tiveram uma introdução, não foram decentemente apresentados a este mundo, não sabem conviver neste mundo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que se há filme mais marcante que me influenciou, é exatamente o They Live by Night. Também há a Fúria de Viver, também do Nicholas Ray. Também há um bocadinho aqui na questão do gangue, e o Ben Crazy também. Sim. Mas eu acho que o They Live by Night era o filme que mais me tinha marcado. E portanto, cinema negro em geral, mas muito Ray e muito o They Live by Night. E eu acho que é exatamente isso. Eles são muito jovens, não viveram. E ela também se justifica muito, que é como se fosse alguém que está ainda, também em relação à vida, ao amor, na relação com os outros, é alguém que está ainda antes da dúvida, antes das... Sim. Antes da decepção. É uma coisa super romântica, super irrealista, idealista, não é? Mas que corresponde à idade dela e a estes dois personagens em confronto um com o outro, não é? Um que tem imenso medo de amar, quer amar, mas tem imenso medo porque tem um passado que foi difícil, e uma outra que
é quase tonta em determinada altura, mas não é, mas que tem uma confiança que está quase para além do real, mas tem a ver com isso, não foram introduzidos ainda, acho que isso é a frase. Não é? E ao mesmo tempo, isso é outro dos aspectos que hoje em dia parecem muito fortes no filme, é a coexistência desse romantismo que é levado ao paroxismo nesta sequência final, com o jogo com as cores, com a noite, o vestido vermelho dela a fazer rimar a mancha de vermelho na camisa branca dele, etc. Há esse romantismo exacerbado, mas ao mesmo tempo há uma presença da realidade muito forte, da realidade cotidiana de Lisboa daquela altura. Isto não é... Enfim, a gente sabe, conhece aquela frase que todos os filmes com o tempo passam, todas as ficções se tornam documentários. Isso é verdade em todos os filmes. Neste caso não parece que seja só consequência, porque me parece que à partida há uma intenção de filmar decors que estão a vibrar de uma força real em primeira instância. Isto tanto vale para a cidade como vale para o Cabo da Roca, tanto vale para o decor da piscina no Ateneu, como vale para as cenas das ruas, etc. Isso foi por acaso eu achei interessante ontem vocês terem passado aquele crítico antes do Fujiwara. Antes de... porque eu senti alguma afinidade com ele, se calhar também outra vez via Nicholas Ray, etc. Eu também eu devo confessar que me lembrei várias vezes do Lucky Star ao longo do filme. Exato. Eu ontem estava a ver o Lucky Star e estava a dizer e eu não conhecia o Lucky Star, e ainda bem que conheci, mas houve um trabalho muito grande de meses na procura dos espaços, dos decors. Lembro-me que até tínhamos o guia dos arquitetos connosco e andávamos a ver também o que é que eles falavam, não falavam, pois claro que a escolha vai para além disso, mas sim, tanto as coisas do Barreiro, porque há vários espaços escolhidos no Barreiro, a ponte, o dramático, alguns exteriores, como o tipo de espaços em Lisboa que foram escolhidos, tinha um bocadinho também o objetivo de como é que o espaço, onde a paisagem onde as pessoas se movem, também diz algo sobre aquilo que estamos a falar, sobre o tema e sobre a própria história, e como é que se relaciona com os personagens, e isto também foi pensado, obviamente. Outra coisa bastante forte no filme é a presença dos atores, que eram alguns deles nós conhecemos, fizeram um percurso que nós todos conhecemos, tiveram carreiras bastante continuadas, são as pessoas bastante conhecidas, outros não. Mas aqui eles todos estavam numa espécie de igualdade, de princípio de carreira, estamos há bocado a falar lá fora, eles aparecem como energia em bruto ainda, não trabalhada quase, estão ali numa espontaneidade. O Afonso, por exemplo, o Tomás, o Afonso de Mel, parece quase, fala quase como se fosse em espasmos, como se aquilo tivesse ali uma energia, fosse só por libertação de energia sempre que fala. E isso também é muito forte e faz muito por aquilo que o filme tem de especial. Ia fazer a pergunta clássica, que é como é que trabalhaste os atores, desde a descoberta, desde o casting até ao trabalho do ator? Pois, há uma divisão no filme, não é? Aliás, também há um bocado... Há o casal mais velho que faz contraste com o mais novo, não é? Portanto, esses atores são todos mais velhos e com experiência. E a ideia também era um bocadinho... Mais o Henrique Viana... E que além disso também fazem um bocadinho o contraste, quer dizer, a desilusão já, a relação que se está a degradar, o não acreditar, o não confiar, eles estão num processo de separação, também faz um contraste com os outros. E portanto, esses atores, o São José, o Henrique Viana, eram tudo... O Zé Van Sant também já tinha feito algumas coisas, mas também estava no início. Mas em relação aos outros, eu queria quase... Era um misto entre o querer pessoas que
como às vezes a gente escolhe que não são atores, mas naquele caso eu queria atores, mas muito, muito jovens ainda, sem grande experiência. E portanto fizemos um casting grande, bastante grande mesmo, até que acabou por haver esta seleção, onde obviamente está o Diogo, o Infante, está o Afonso, está a Rosa. A Rosa, deixa-me dizer que é um caso curioso, estava ali a falar com o Miguel. A Rosa fez o filme e depois foi imediatamente convidada por um realizador qualquer, que eu já não me lembro o nome, e foi para Los Angeles filmar. E fez foi o fascínio da América, e portanto fez 2 ou 3 filmes lá, viveu lá, casou-se lá, e depois, ao fim de fazer alguns filmes, aquilo não correu bem e ela não gostou, obviamente, e depois voltou. E depois começou, ela depois formou-se em psicologia, de vez em quando faz algumas coisas, muito poucas, mas ela agora faz psicologia, está em Londres e faz psicologia. A experiência americana não lhe correu muito bem. Aliás, como não corre quase ninguém, não é? O sonho americano. O sonho americano. Pronto, mas é um bocadinho verdade, ou seja, às vezes, mas nós trabalhamos bastante no texto, muitos ensaios, etc. Mas eu acho que o mais interessante, às vezes, eu até sinto que aquilo não está assim como deveria estar, mas eu acho que o mais importante ali era o que tu estás a falar, era essa energia, essa vitalidade, um bocadinho à flor da pele, que eu procurava um bocadinho. Não queria ator para eles, era uma coisa entre um não ator e um ator que está a começar. E pronto, e portanto a escolha foi um bocadinho feita também em função disso, e eu acho que foi muito interessante porque trouxe uma energia e uma vitalidade e um querer fazer o filme e um investir no filme, obviamente muito grande, porque era a minha primeira vez, mas era também a deles, e portanto estávamos todos um bocadinho a descobrir em conjunto como fazer, não é? Era um bocadinho, estávamos todos a experimentar. E, portanto eu acho que se sente neles, às vezes eu agora vejo o filme e aqui e ali, mas ao mesmo tempo gosto dessa energia e dessa vitalidade, uma coisa à flor da pele, que sai assim, às vezes mais... Sim, mas que tem mais imperfeita, mas sempre genuína. Mais genuína, pois. Só acho que gostava de abrir a conversa. Temos ali o Zé Lopes já a dizer alguma coisa. Agradecer à Ana Luísa e aos irmãos terem escolhido este filme, que é um filme que é a segunda vez que vejo ouvir na altura do estreou. Dar os parabéns à Ana Luísa e dizer a ela que fiquei muito comovido por ver o meu querido amigo saudoso Fernando José Oliveira, que é aquele ator, um ator prematuramente falecido, que fez muito teatro, o teatro hoje, é aquele jovem que está com quem o Tomás, ou seja, Afonso Melo, vem falar à prisão e vem contar que se casou. Esse ator faleceu prematuramente, era um belíssimo ator, trabalhou diversas vezes com um encenador que era o Mário Feliciano, isto só para fazer a ponte para as pessoas que não conheceram. E já não me lembrava, então de repente aparece aquela cena na prisão, e é incrível. Bem os fantasmas, não é? Mas é interessante que eu gostava de dizer uma coisa que é, estava a comentar isso com o amigo Sérgio Alpendre, no fim quando descemos lá de cima da sala de projeção, que é uma coisa que eu gosto imenso nestes filmes, primeiras obras, digamos assim, que vou-me referir ao Sangue, do Pedro Costa, ao Xavier, do Manuel, o nome da Ana Luísa e desses filmes desta época, é porque é sobre o crescimento e sobre o medo de crescer e da vida, mas é também o crescimento desses realizadores que fizeram, eles próprios eram jovens, são mais ou menos, e os filmes do Joaquim Pinto também, obviamente. E portanto, o que eu acho que é interessante nestes filmes, eu às vezes... O Agosto também. Desculpa? O Agosto também. Sim, mas o Agosto já é outra coisa. Eu estou-me a referir à geração, aos realizadores é nesse sentido, ou seja, é uma ponte, o paralelo que eu faço entre os realizadores, entre as idades que estão assim, da escola, ou sem ser da escola, com os atores, nossos colegas, que há esse medo de viver, mas ao mesmo tempo ainda a inexperiência. E isso é que é muito interessante. E o que eu muitas vezes sinto nos filmes que vejo agora atuais, vou dizer uma coisa, não interpretem mal o que eu vou dizer, mas muitas vezes
falta-me sentir esta coisa dos atores que não sabem o que vem a seguir, como se vê neste filme, e nestes filmes, ou seja, vão perceber, ou seja, essa insegurança, essa energia que está sempre pronta a explodir, não está tudo lá no coisa, mas que tem força, é genuíno. E, portanto, nesses filmes eu encontro isso, e é muito bom. Alguns destes atores da minha geração, infelizmente, depois tiveram, por exemplo, por opção ou por vida, foram para a televisão, não é? Fazer telenovelas e coisas que são absolutamente abomináveis. Não estou a julgar ninguém, mas quer dizer, ou seja, que era esta energia, o caso da Rosa André é engraçado, porque ela era também da escola de teatro, com os amigos, e colaborámos num espetáculo, e é muito interessante ver esta pulsão, não é? Viver esse medo do amor, como vocês falaram aqui, não é? Medo do crescimento, da vida, mas também do amor que estão a crescer. E essas pontes com os filmes do Nico Rei. Portanto, mas acho que é interessante. A vossa geração, digamos, vou dizer com muitas aspas, tem esse lado de romper qualquer coisa. Há qualquer coisa aqui que se sente uma energia. E eu senti isso ao fim destes anos todos. Eu sinto essa coisa. E eu, no cinema atual, muitas vezes não sinto isso. Estou a falar do cinema português, não é? Não, portanto, não, mas... E é isto que falta, agora falando do ponto de vista, neste caso, da direção de atores, do teu filme, etc., desta juventude inquieta. Obrigado. Foi muito... Manel, ainda não disseste nada. Ia falar, pronto, também já... Não, eu ia-te perguntar porque o filme é muito, em termos cronológicos, é muito próximo também dos teus inícios e não me parece um filme, a vários aspectos, parece um filme que tem alguns, tem vários pontos de contacto com os teus próprios primeiros filmes, com os filmes que fazias naquela altura. Quer dizer, eu julgo que, por um lado, o facto de termos sido colegas, termos tido os mesmos professores, Claro. Tivemos, julgo, ou pelo menos é a minha opinião, enquanto turma, entendíamos bem e partilhávamos informações uns com os outros, portanto, trocávamos essas referências e realmente havia uma vontade de, pronto, pelo menos a tentativa de trazer qualquer coisa de novo ao cinema português e, por exemplo, uma das coisas que e revendo hoje o filme, o Nuvem, o que eu acho muito, para além do que já foi aqui invocado, uma das coisas que eu acho particularmente interessantes na Nuvem é que, mesmo sendo um primeiro filme, e pronto, e a Ana já tinha a experiência, sobretudo na área de montagem, mas é um filme que eu acho muito bem construído, aborda o essencial, não está com coisinhas para ilustrar muito as coisas, vai ao cerne do que é importante e, para além para mim, do fulgor, do trabalho com os atores, a utilização das cores, a utilização dos decors, que a mim me agrada particularmente porque não obedece a uma coerência geográfica, ou seja, os cenários são usados como elementos da ação ou da conjugação com aquilo que se passa com os personagens. Portanto, é um filme que para mim é muito consistente na forma como está montado e uma das coisas, pronto, que gostaria que a Ana falasse um bocadinho mais é até mesmo o trabalho com o Andrew Poppy, ou o trabalho das cenas de pancadaria, que é muito pouco vulgar, ou era muito pouco vulgar à época, uma tão grande consistência nesse tipo de trabalho. Ou seja, para além daquilo que já foi falado, de muita preparação, de muito trabalho sobre a questão da escolha de decors, de atores, do guarda-roupa, também essa questão da própria montagem e da banda sonora,
e mesmo o trabalho de som, que, mesmo numa cópia bastante desgastada, e uma das peças do cinema português era precisamente o som, não haver muitas vezes o empreendimento da palavra, e apesar de tudo, pronto, eu sei que o filme está muito dobrado, mas isso não é perceptível. Portanto, há realmente um grande trabalho de pós-produção. Os diálogos não estão dobrados, quase nada, há muito pouca coisa. São direto? Muita coisa são direto. Foi o Pedro Caldas, que hoje é realizador também, mas que trabalhava no som na altura connosco na Trópico, mais o Francisco Veloso. Agora, o que há depois um trabalho maior é nos ambientes, nos ruídos, na música. Aí houve um trabalho maior e as misturas não foram feitas em Portugal, porque nessa altura era mesmo muito complicado os estúdios e o som em Portugal. E nós conseguimos arranjar mais um financiamento com os franceses que gostaram do filme e, portanto, acabámos por fazer as misturas do filme na Suíça, num estúdio na Suíça. E isso melhorou imenso a qualidade do som. Com o Andrew Popio, que é o músico, nós tínhamos, quem descobriu o músico não fui eu, foi o Vítor Gonçalves, com quem tínhamos trabalhado na Rapariga no Verão. Na Rapariga no Verão tinha sido música original que o Andrew já tinha e que nós pedimos autorização e o Vítor utilizou no filme dele, na Rapariga no Verão. Mas depois ficámos amigos e o Andrew veio para Portugal e na Nuvem ele já construiu mesmo a música para um bocadinho para o filme. E portanto, gravou-se, chegou-se a gravar aqui a música original, etc. Que também depois, posteriormente, foi misturada lá, obviamente, na Suíça. E portanto, eu acho que isso ajudou imenso o som, a banda sonora do filme, e trabalho com os ambientes, a caracterização do espaço. Em relação, é verdade que na altura, eu acho que o filme também correu bem na altura porque não era um tipo de filme e de cinema muito habitual. Estavas a falar das cenas de pancada. Nós tivemos a ajuda a ajuda física de ensinar aos atores como se protegerem e como fazerem. Portanto, tivemos vários ensaios no ginásio e depois fizemos com a câmara e nos espaços e com muito cuidado, porque era aprender eu próprio também a perceber onde é que põe a câmara em relação ao que acontece, à ação, não é? Mas aquilo é mais... É uma espécie de uma coreografia quase, não é bem... É uma pancada, mas é uma pancada coreográfica, é assim uma coisa... Mas pronto, foi também mais uma vez com imenso empenho deles. Antes do filme começar foram todos para o ginásio preparar-se, sério, fisicamente, e depois tivemos umas aulas com esse tal Francisco que nos ajudou, e depois foi ensaios, foi pela primeira vez também usámos um Steadicam, que facilitou muito na cena da piscina, que facilitou, porque aquilo também era difícil, porque era percorrer uma coisa ao pé da água e pronto, portanto houve algum cuidado também a esse nível. O Manuel ao bocado falou da montagem. Acho que uma das coisas que contribuiu muito para a aspereza no melhor sentido do filme é o facto de praticamente não haver planos de ligação, aqueles planos em que a gente vê uma personagem diz que vai ali e a gente vê a personagem a ir ali. Aqui não, tudo se passa muito rapidamente, corta-se a personagem diz que vai para ali e a gente no plano seguinte já a vê ali, portanto não precisou de
Pois, e portanto isso dá um ritmo muito forte que é também em termos dramáticos e até emocionais muito cortante, muito ríspido, e isso ajuda muito em muitas cenas a construir um ambiente dramático. Enquanto o filme teve uma preparação muito grande e com muito tempo em relação aos atores, aos espaços, a pensar no que é que seria a imagem, o que é que deveria ser a imagem, etc. Eu depois, em relação à planificação propriamente, eu acabei de dizer isso, eu tinha uma ideia do que é que queria nos espaços, mas geralmente o que eu fazia era ensaiava primeiro com os atores e depois é que tomava a decisão final da planificação. E obviamente que há uma continuidade no interior da cena, às vezes também há elipses na cena, mas há uma continuidade. Mas depois na montagem o que me interessou mais era exatamente jogar com essas elipses e com esses cortes mais abruptos, portanto trabalhar mais na elipse e não na continuidade aí. E portanto isso obviamente cria esse tal ritmo que tu estás a dizer, não há o percurso de um lado para o outro, não entra e sai daqui de campo e depois entra no outro plano, é sempre e cada plano tem alguma coisa importante a acrescentar, não é um mero passatempo, digamos assim. Pois, eu tentei isso, de saber o que é que eu queria. Isso eu acho que também, mas exatamente saber o que é que queria de cada cena para filmar isso e não, para que todos os elementos contribuíssem para aquilo que era essencial para mim. E é isso. Mais alguma pergunta, comentário? Queria dizer uma coisa que tem a ver com aquilo que o Zé disse, que eu percebo que há qualquer coisa dos atores que havia antes que é muito mais difícil de encontrar hoje em dia, e que havia essa explosão, uma certa inocência até, que estavam todos também a começar no cinema, não é? Mas ao contrário do que aconteceu com os atores, que agora eu acho muito mais difícil encontrar isso num ator, embora tu estivesses a começar ao mesmo tempo, o que é muito difícil encontrar hoje, e isso é que é paradoxal, é que há uma... quer dizer, era o teu primeiro filme, foi o teu primeiro filme, mas há uma experiência, uma visão do cinema mesmo, dos clássicos, ou seja, é um filme muito, muito bem desenhado do princípio ao fim, e é impressionante como, que é isso que estavas a dizer um bocadinho, há uma concentração em cada plano, as cenas estão todas muito bem pensadas, e isso, embora tivesse acontecido ao longo da história do cinema, quer dizer, vocês vinham todos daí, conheciam a história, no entanto chegámos hoje, eu sinto que é muito mais difícil encontrar isso, reconhecer a história, reconhecer uma... Eu acho que nós tivemos sorte, sabes? Tivemos a Cinemateca, tivemos os professores que tivemos, que ao mesmo tempo também havia um bocadinho de reação. Eu digo-te que às vezes eu já não podia ouvir falar do Godard e do Straub e dizia por favor, mas também tivemos muito o cinema americano, e eu sou uma fanática do cinema negro americano, e tivemos a Cinemateca. E apanhámos, tivemos a sorte, exatamente pós 25 de Abril, de apanhar aqueles ciclos todos de cinema americano, que o Bernard organizava de cinema americano, e nós saíamos da escola e íamos diretos para a Cinemateca todas as noites. E portanto eu acho que isso, a escola e a Cinemateca e os ciclos, da maneira como eram, quer dizer, nós vimos Hitchcock, vimos os filmes do Hitchcock todo, Ford, vimos os filmes do Ford todo, o Ox, vimos os filmes do... E portanto eu acho que aquilo também nos ensinou um bocado, e o Bernard, eu estava a falar com alguém hoje, as folhas do Bernard também deviam sair cá para fora, porque as folhas do Bernard ensinavam-nos a ver cinema e a olhar para o cinema e a pensar no cinema. Eu acho que nós somos uma geração com muita sorte naquela altura. Hoje eu acho que o que eu sinto, por exemplo, com os alunos, eu dou aulas na escola de cinema, o que eu sinto é que é muito difícil, porque, ok, eles chegam com muito pouco conhecimento, sabem
conhecem 5 anos para trás, mas é muito mais difícil falar da história do cinema porque eles vão à net e têm bilhões de A coisas dispersão é muito e maior. dispersam-se e não sabem. Nós tínhamos alguém que nos dizia: olhem lá para isto, que isto é bom. Isto é bom. E nós confiávamos nessas pessoas. Confiávamos no Bernard, confiávamos no Reis e, portanto, íamos mesmo ver aquilo. Hoje em dia, eu acho que eles têm tanta dispersão, estás a ver? Vão ao YouTube e veem os filmes. E, portanto, há uma falta de curadoria, de ajuda a ver, mesmo estando na escola, que é, claro, depois a gente chega à escola, eles chegam à escola e a gente tenta fazer o que nos fizeram a nós. Mas acho que não havia a net, não é? Não havia a net, não havia esta dispersão tremenda, não... E, portanto, eu acho que é mais difícil para eles não, a realidade é diferente. Mas eu acho que ao fim da escola as pessoas saem com uma formação também bastante razoável e boa. Eu acho que saem com boa... 2 alunos do 3º ano deste ano da escola, um foi selecionado para Berlim e outro para Cannes. Portanto, há coisas que estão a ser bem feitas. Mas acho que eu percebo o que tu estás a dizer. É mais difícil hoje para eles também, acho, por estas razões, pela diferença do contexto. Não, por exemplo, há uma coisa que eu senti muitas vezes no filme, que é a distância e a proximidade está sempre certa. Ou seja, um plano tem uma função, ajuda-nos, não é? E o plano é um plano mais próximo ou um plano mais largo, porque é uma função dramatúrgica. Não é? E isso desapareceu de alguma maneira nos filmes, em muitos filmes de hoje, porque não sei, se calhar até tem a ver não só com o YouTube, mas com os telemóveis, com tudo, que toda a gente pode filmar, também. Portanto, há uma gramática quase, não é? Que quer dizer, que potenciou uma série de outras linguagens do cinema, claro, mas quer dizer, é como a história de ver cinema na sala ou no YouTube. É assim, as igrejas existem há muito tempo e têm aquela função e para mim está ótima. A sala de cinema não há melhor do que isso. Acho que o que estás a querer dizer é que a gente vê este filme e sente-se muito mais próximos do cinema clássico, no sentido estrito da expressão, do que na maior parte dos filmes que se fazem hoje em dia. Mas não é só isso. É que há qualquer coisa do cinema clássico, mas desde o princípio do cinema, que o Griffith fez, que está certo e que continua a estar certo e está muito mais certo. Sim. Ou seja, por muito que nós inventemos, É isso? a experiência que a nuvem, a experiência do filme, usando essa gramática que parece, é o clássico, mas agora podíamos inventar, porque é que não... Sim, podemos inventar, mas se aquilo é muito mais eficaz, de certa forma, não é? Se nos aproxima muito mais do... se a experiência é muito maior, não é? Porque também inventar assim, quer dizer, pode-se fazer tudo, não é? Há várias experiências, mas eu muitas vezes sinto falta disso e percebo essa... Quer dizer, por um lado havia essa ingenuidade dos atores, vocês também podiam ser, mas eu acho que, quer dizer, a vossa ingenuidade nos primeiros filmes não é a mesma ingenuidade. É diferente, eu percebo que estás a dizer. Percebes? Sabes, mas isso é interessante porque isto parece muito recente, mas foi um filme que tem 27 anos. E se a gente fizer, eu gosto muito de fazer este exercício, se a gente fizer a dobra, nós estamos tão longe da nuvem hoje, como na altura da nuvem estávamos do último filme do Ford. Claro. 27 anos. Porque o último filme do Ford é de 64. 64, 91, 27. Sim. 91, 2018, 27. E, portanto, essa proximidade que nós, hoje em dia parece-nos completamente estranha. Porque sentimos que esse vínculo está completamente quebrado. É uma coisa já de outro século, de outro mundo, de outra cronologia. Num filme como este, ainda não é assim há tanto tempo. E, portanto, ainda há, no caso da Ana Luísa, mas de outros,
Esse ainda é o mundo o mundo cinematográfico que eles trazem com eles e que os fazem querer fazer filmes. E eu acho que isso, um filme com este exprime perfeitamente. E, se calhar já não é tão verdade para muitos dos realizadores que entretanto começaram a fazer filmes. Já vêm com outros. Sim. Olha o Lucky Star. Mas é o que eu estou a dizer. Pode ter 500 anos ou pode ter Claro. 5. Claro. Pode ter sido Mas por isso que acabado de fazer. Mas percebes o que é que eu queria dizer com isto, não é? É que Sim. aquilo que se calhar hoje nos parece uma coisa longínqua e terrivelmente distante, nesta altura, e para as pessoas de uma determinada geração, ainda não era. Ainda era o mundo delas, ainda era o mundo que elas transportavam. Estou a exagerar? Não. Não, mas o que eu estou a dizer é que para mim, ao mesmo tempo, eu percebo isso, mas para mim não é longínquo. Pois, para mim também não. Mas eu não estou a falar de mim, nem estou a falar de ti. Estou a falar... Sim, mas não é. Ou seja, está lá, também está no YouTube, também está... Se calhar temos que fazer mais trabalho, como fez ontem. Eu gostei imenso de ver a história do Cineclube de Braga, como a escola, como a Cinemateca, voltar a fazer mais trabalho sobre isso, ajudar mais, se calhar. Embora, obviamente, há coisas que são completamente diferentes. Claro. Os meios técnicos são tão diferentes que alteram tudo, mas se calhar eu também acho que nós podemos fazer um bocadinho mais de trabalho, de passar isso, não é? Que é um bocado o que se faz aqui, que é o que se faz, não é? Que é o que vocês fazem na Cinemateca, é isso. Mas há elementos novos, diferentes, eu estou de acordo contigo, E isso muda tudo. que muda muito, quer dizer... Mas eu também acho que há bons filmes agora. Sim. Não disse que não. Yeah. Mas eu percebo o que estás a dizer. Mais alguma coisa daí, desse lado? Uma pergunta que tem que ser feita: porquê é que o filme não teve nenhuma sequência? Porquê é que o filme que parece um arranque acabou por ser, pelo menos até hoje, um arranque e um fecho? Por algumas razões pessoais que não me apetece falar, e depois porque acabou por haver, eu a seguir convidaram-me para encenar uma ópera no São João do Porto, e depois convidaram-me para encenar uma peça, e portanto eu fiquei sempre como professora na escola, mas comecei-me também depois a aproximar mais do teatro e da encenação no teatro, e comecei também a gostar muito disso. E, portanto, o meu caminho acabou por se desviar à escola sempre, não é? Que me mantém próximo do cinema sempre, mas houve também um pequeno desvio aqui para o... Nunca houve um interesse, nem que fosse remoto, em voltar a filmar? De vez em quando passa-me assim pela cabeça, mas não sei muito bem. Sim, Vitor. Alguém tem mais alguma coisa? Acho que... Em relação à escolha, falar-nos um bocadinho do próximo. Do regresso. porque do vamos ver. Do regresso. No outro dia ouvi o Patrick a dizer que não gostava muito do regresso. Eu gosto imenso do regresso do Ziagintsev. Também é um primeiro filme, também escolhi também a pensar nisso, também é um primeiro filme de 2003, acho eu. E eu quando vi o filme tive uma reação também emotiva ao filme. E acho que o filme é muito bonito, eu gosto imenso da maneira como ele enquadra também os planos, como pensa os planos, como pensa a paisagem, e acho que há ali temas que a mim também me interessam muito. Há a questão da solidão, mais uma vez eu acho que há como é que se constrói a identidade de alguém, faça um modelo. Portanto, os dois filhos, face ao pai, façam um poder e uma autoridade, como é que se reage e como é que tu constróis o teu eu. Há quem aceita, há quem se revolte, mas há uma visão do poder, da autoridade e mais uma vez da masculinidade que eu acho que faz uma ponte. Há também uma coisa curiosa que é como é que se passa
da mãe para o pai, do feminino para o masculino ali, há um medo do amor também, portanto eu acho que há temas que a mim que estão na nuvem de uma maneira muito diferente, estão no regresso. Há uma coisa que eu admiro e que gostava de ter feito no meu, há uma economia de palavras e do texto, muito pouco, aquilo é muito mais visual e sonoro e as palavras são mesmo as essenciais e acho que ele mais uma vez também coloca muito bem a câmera, enquadra muito bem, tem imensa atenção à luz, acho que os miúdos também são extraordinários e portanto acho que os temas têm qualquer coisa de uma maneira diferente, mas têm qualquer coisa a ver com os temas que eu também abordei e depois tem outros que não têm, obviamente, mas foi um filme que eu gostei muito, que achei muito bonito e que achei que podíamos ver aqui em conjunto. Então, muito obrigado a todos e até já.